Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu tô feliz demais porque não é fácil você juntar 3 pessoas que trabalham muito num podcast. E são 3 pessoas muito queridas para mim porque são 3 parceiros que eu tenho aqui no Bianchi Podcast que eu vivo falando para vocês, que é o Felipe, da Di Francesco, o Cleidson, da Ótica Visão Máxima e o Edilson, do Clube de Negociadores. Então o papo aqui hoje vai ser sobre empreendedorismo. É fácil ser empreendedor no Brasil? Ser empresário no Brasil? Investir no Brasil? Quais são as dificuldades, prós e contras? Eu vou tentar esmagar eles aqui, cada um dentro da sua respectiva área, para a gente poder entender um pouquinho mais esse processo. E para começar, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito feliz porque nós estamos vivendo uma situação no Brasil de muita desconfiança, muito descrédito. E quando você consegue parceiros que são fiéis, que são honestos, que são íntegros, isso é uma raridade hoje em dia. E eu estou muito feliz porque eu tenho 3 pessoas aqui na mesa que são verdadeiros guerreiros, cada um em sua respectiva área, e que em algum momento toparam ser parceiros do Bianchi Podcast. E isso não tem preço. E vocês sabem como eu valorizo isso, esse tipo de coisa, integridade, caráter, visão, ambição das coisas, batalhar pelo que você acredita, isso é fundamental. E eu estou muito feliz de recebê-los aqui. E eu queria começar dizendo o seguinte: empreender no Brasil é uma tarefa complexa, é um mercado marcado por um ambiente de negócio que mistura oportunidades únicas com obstáculos estruturais. É preciso muito jogo de cintura para navegar em burocracias, custos, instabilidades, e a gente vai procurar saber um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. E para começar, eu queria que cada um aqui tirasse um tempinho para falar do seu negócio. Como surgiu, para que surgiu, qual a visão, qual a missão. E eu vou começar com o Edilson, do Clube de Negociadores. Edilson, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. A gente já teve a oportunidade de bater um papo aqui, foi muito legal. No dia que você veio, o Sérgio, um grande amigo meu, estava presente. Sim. E quando a gente saiu daqui, ele foi falando dentro do carro assim: porra, aquele Edilson sabe pra caramba, hein? O cara é bom pra caramba, hein? E é verdade, o papo foi muito bacana, você é uma pessoa que eu admiro muito, tem um conhecimento muito vasto, muito legal. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Clube de Negociadores. Como surgiu, para que surgiu, qual a finalidade, em que pé está hoje o Clube de Negociadores. Eu sei que você tem novidade para contar, que você vai contar durante aqui o papo. Mas sim. Eu queria que você fizesse uma apresentação rápida aqui do Clube de Negociadores e cada um depois, na sequência, vai falar um pouquinho do seu negócio e a gente vai se aprofundando aqui no papo. Legal. Bom, o Clube de Negociadores ele surgiu há 4 anos. Ele é uma EdTech, então ele é uma startup da área de educação. E ele surgiu, e aí vamos dar um passo atrás. O que é uma empresa, né? É um conjunto de pessoas que se propõem a resolver um problema. E a gente percebia que existia um grande problema no mercado. E qual é o problema? Que as pessoas não sabem como proceder uma negociação para extrair o melhor resultado possível. E aí muita gente acha, quando fala de negociação, comprar, vender. Não. A gente negocia o tempo todo. A gente negocia as nossas relações pessoais. A gente negocia quando está em casa, discutindo para onde vai tirar férias, certo? Com a família. E quando você pega ali o próprio conceito de negociação, que é uma comunicação interativa entre as partes que visam atender os seus objetivos, para você conseguir um acordo para atender os seus objetivos, então a gente via que existia uma carência muito grande, ficava muito dinheiro na mesa, muitas oportunidades eram perdidas. Do lado empresarial, isso faz com que as empresas sejam menos rentáveis. Empresas menos rentáveis contratam menos pessoas e pagam pior aos seus funcionários. Então a gente veio para entrar exatamente nessa área, para fazer com que as empresas consigam melhores resultados nas suas negociações, assim sejam mais rentáveis, possam contratar melhores pessoas e pagar melhor a elas.
Do lado do cidadão, da pessoa, a gente também via com uma série de oportunidades de pessoas que faziam negócios e não ficavam satisfeitos com o resultado desses negócios. Então, a gente também quer capacitar todo mundo. Então, daí nasceu o Clube de Negociadores. E a gente tem uma missão de efetivamente contribuir com a sociedade, com o conhecimento que a gente acumulou, com um pedaço do conhecimento que a gente acumulou, e aí o que você comentou sobre saber muito, é muito mais da nossa amizade, com certeza, do que do meu conhecimento efetivo. Nós somos 4 sócios, a empresa está completando 4 anos, faz agora 4 anos no dia 1º de agosto, tá? E a gente vai lançar uma campanha especial. É dia do seu aniversário? Opa. Você está vendo só como você... Você é um cara que já nasceu predestinado. Você tem 20% de desconto na plataforma. É isso aí, para você. É o seu presente, é de cara. Já está aberto todo dia no meu computador. É isso aí. E então a gente entrou para criar efetivamente esse tipo de conteúdo, fazer mentorias. Então nós fazemos conteúdos que estão embarcados na nossa plataforma, nós temos uma plataforma própria com isso, temos agora um app que está sendo lançado também para permitir que o pessoal aprenda sob forma de microlearning, e a pessoa pode acessar esse material 24 horas por dia, 7 dias na semana, e além disso a gente faz cursos, mentorias, a gente faz eventos ao vivo, sejam eles presenciais ou online, tudo voltado para a capacitação de pessoas. Em que áreas? Nas áreas de negociação, soft skills, que são cada vez mais requeridas pelo mercado, e gestão de conflitos. Tá? Hoje, inclusive, eu recebi um convite muito interessante de fazer uma apresentação junto com um professor americano que está vindo dos Estados Unidos para cá de uma universidade. Então, no lugar, dentro da própria Marinha, ele vai fazer uma apresentação. Recebi isso hoje, é coisa novíssima, nem falei com você. Recebi o convite, ele vai fazer uma apresentação sobre gestão de conflitos e eu vou mostrar na apresentação que eu vou fazer como utilizar técnicas de negociação justamente para aplicar na negociação de conflitos, que passa muito pela utilização de soft skills. Então, basicamente, é isso que a gente faz na empresa. Pô, que bacana, muito legal, muito legal. Cleidson, meu amigo. O Cleidson é o parceiro mais antigo que eu tenho na mesa aqui. Lá se vão aí 3 anos de parceria e uma parceria muito bacana. Eu admiro muito o Cleidson, a família dele, é um negócio que está todo em família e da ótica visão máxima. Que você sabe que você seguindo o Bianchi Podcast, seguindo o Marcelo Bianchi na rede social, você tem 35% de desconto em qualquer óculos de qualquer marca, qualquer grau, óculos de sol, o que você quiser. É só você entrar em contato com eles que eles resolvem. Cleidson, fala um pouquinho da ótica visão máxima, como surgiu, está há quanto tempo no mercado? Manda bala, meu amigo. Boa tarde aos meus amigos aqui, empreendedores. Como que funciona, né? A visão máxima, ela é um legado do meu avô. O senhor João Batista, saudoso João Batista, não está mais entre nós. Até emociona um pouco. Na década de 70, ele foi pioneiro na nossa família, trabalhando nesse ramo. E aí foi de geração para geração, foi passando, né? Então eu tenho tios, primos, uma galera tá dentro do ramo de ótica. Como que eu vim? Através da minha mãe, do meu pai. Isso foi um legado, uma herança. Sua mãe, Dona Rita, que está presente aqui, né? Está aqui presente do estúdio. E eu lembro que eu estava na minha faculdade, administração de empresas, e aí surgiu o desejo de empreender no Brasil. E nada melhor do que o produto que você domina, que você conhece, né? Então, assim, desde pequeno, tá no meu DNA, eu escuto falar sobre ótica, óculos, esse produto. Então, quando a gente optou por criar a visão máxima, isso em 2018, né? Ela nasceu com uma malinha. E como que funcionava? Eu chegava na sua casa, eu não tenho tempo de ir numa loja. Então, eu só posso que você me atenda aqui 8h30, 9 horas da noite. Sem problemas, eu vou te atender. Então, a gente começou dessa forma, com uma pequena malinha. Que legal. Pouca mercadoria naquele momento. E aí foi disseminando, fazendo uma clientela. Você precisa ter loja, você precisa ter loja, você precisa ter loja. Aí surgiu a primeira loja, né? E hoje nós estamos com 3 lojas. A primeira foi aonde? Aqui na Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, né? Que é a nossa matriz. Pertinho de onde a gente está aqui. Isso. Nós temos 2 lojas aqui e temos uma em Bangu. Tá? Temos muitos amigos de infância, então já é um público que pedia uma... Então, o nosso desejo hoje é visão máxima, é expandir cada vez mais a nossa empresa, que surgiu em 2018. Nós temos 3 lojas hoje. As celebridades virou uma febre, a gente tem muito cliente, Michael Sullivan, própria Rebeca Andrade, que é medalha de ouro.
Então é um dos cases de sucesso aí da visão máxima e Muito como legal. o nome já diz, visão máxima é o que a gente acredita, né? Você tem que ter visão máxima para empreender no Brasil, para sair de casa Olha longe, todo né? dia e ampliar os nossos horizontes. Isso aí. Muito bacana, muito bacana. E tem, eu acho, eu escutei aí, não sei se é verdade, que em breve talvez tenha uma outra loja, né? Tem um papo O desse céu aí, é o né? limite, né? É isso aí, é isso aí. Espero que tenham 200. É isso aí, amém, Isso aí, amém. Felipe, fala Oi. um pouquinho aí da Di Francesco, que é uma parceira, a parceira mais recente que eu tenho aí, e que eu estou muito feliz com essa parceria. Também é uma história de muito sucesso e também uma história familiar, né? Também Fala um pouquinho da familiar. Di Francesco aí. Eu sou o filho mais velho, seu Francisco e Dona Lúcia, né? Meu pai só é uma família de vendedores, então eu sempre tive esse contato com meus pais vendendo roupa. E então eu nunca me imaginei vendendo roupa também, né? Mas esse legado começou justamente com o meu pai, que em uma época onde ele já vendia para outra marca, ele falou: não, eu vou criar a minha própria marca e criar o meu próprio produto, porque o mercado já estava indo para o lado do departamento, das lojas de departamento, né? Então ele já tinha interesse em criar um produto que não fosse superficial, um produto que tivesse uma profundidade, que eu visse a vontade do cliente, né? Naquela época você tinha-se muito mais alfaiates do que hoje, mas não eram acessíveis. Então ele quis trazer essa acessibilidade que a loja de departamento podia oferecer com um produto com maior qualidade. E foi assim que ele começou. Na época era muito também pela questão de querer sustentar eu e meu irmão, né? Nós somos... ele começou em 86, eu nasci em 89, então provavelmente foi quando ele começou a imaginar que a condição que ele estava não poderia se manter, ele precisava correr atrás. Então, ele teve esse pensamento empreendedor também, esse insight de, não, vou fazer uma camisa social e vou aprender a fazer e vou vender. Começou a fazer, outros alfaiates começaram a gostar do produto dele, e ele começou trabalhando para outros alfaiates que, na época, tinham mais clientela do que ele. Com isso, ele ganhou notoriedade e cada vez mais qualidade. E até que abriu a própria empresa, o próprio negócio, fez a própria etiquetinha dele. E eu não me imaginava trabalhando com ele, até porque desde pequeno, para mim, isso não era quase uma profissão. Você já conhece meu pai, ele é um cara bem criterioso e bem crítico. Então, assim, e é nordestino também, né? Então, aquilo, né? Eu não tinha palmatória na escola, mas tinha palmatória em casa porque ele já me botava para trabalhar. Então, tinha que cuidar do meu irmão, tinha que ajudar ele também na confecção. Então, não me imaginava trabalhando com isso. A minha mãe já é uma pessoa com uma cabeça muito mais criativa, né? Ela é uma pessoa que já gostava de desenhar quando era pequeno. Eu gostava também de desenhar. Me imaginava trabalhando com arquitetura, alguma coisa do tipo assim, né? Com o tempo, eu fui vendo que o que eu gostava, na verdade, era algo artístico também. Sim. E o que ele fazia já era exatamente a mesma coisa artística. Eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de design, e aí eu falei, meu pai é designer, só que não sabe. Sim. E aí, quando Muito eu tive legal. a oportunidade, eu entrei no negócio com ele para poder trazer um pouco mais de visão de negócio também, porque na época ele sabia dominar muito bem o produto, fazer, né? Como um artesão, e não como uma empresa. E aí eu pude chegar também, junto com meu irmão também, que fez administração, para poder organizar e transformar uma confecção caseira, né? Um profissional que trabalhava para outras marcas, criar a própria empresa, e hoje já são aí 30 e poucos anos fazendo isso, mais de 4 mil clientes, e provavelmente na faixa de mais de 50 mil camisas sob medida produzidas até então. Então, Muito assim, legal. A Di Francesco é o suprassumo da nossa família, dessa ideia de algo realmente pensado para a pessoa, algo que não é superficial, algo que tem uma durabilidade e tem uma escuta, tem a vontade de querer fazer com que na roupa você possa se apresentar da melhor forma possível, apresentar a confiança e a autoridade que você quer trazer dentro do seu
conhecimento dentro da sua área, né? O Edilson sabe bastante como também na persuasão e na comunicação a vestimenta às vezes fala antes, né? Eu tenho que abrir a boca para falar, mas se eu ficar aqui parado só pomposo aqui com essa roupa, as pessoas vão me ver com uma certa autoridade, né? Então a roupa também comunica. E ele entendeu isso muito antes de entender o conceito de design, de tendência e de moda que existia antes disso, né? Teve visão, né, meu amigo? Teve visão máxima. Já usava visão máxima? Não? Já usava um óculos? Ele tá usando visão máxima por agora. Cara, eu quero dar um testemunho muito legal aqui, porque quando a gente foi fazer a parceria, que eu comecei a frequentar lá de Francesco, eu comecei a pegar os bastidores. Eu sempre fui muito curioso, né? Eu gosto de ver os bastidores, como é feito as coisas, né? E eu tenho muita vontade de saber como é feito um telefone celular aí na fábrica, ver o passo a passo, de encaixa primeiro isso, depois isso. Eu acho isso bacana demais. Eu sempre gostei desse processo, sempre, desde garoto. Eu quebrava os brinquedos todos assim, para ver como é que era por dentro, sabe? Sempre gostei disso. Eu já quebrei muitos também. E eu tava um dia desse... E eu tava lá na Di Francesco, comecei a filmar o seu Francesco lá atrás, com os funcionários e tal, a dona Lúcia, cada um numa máquina, muita máquina, cada máquina faz uma coisa da peça e tal. E na semana passada, eu estava lá para pegar umas camisas, e aí eu falei assim, como é que o senhor vai fazer o monograma com as iniciais do meu nome? Eu falei, vou fazer à mão. Você já tem máquinas hoje que fazem isso. Sim. Mas ele faz à mão, cara. Aí eu fiquei vendo o processo dele colocar o monograma. Essa aqui é a única camisa que não tem o monograma. Minha tem. Aí eu falei, deixa eu ver como é que ele faz o monograma. Rapaz, na agulha, na mão, sentadinho, ele pega lá e vai furando aqui um negócio, cara, tão pequeno, é tão detalhado o negócio, e ele foi fazendo, saiu o M e o B. Perfeito, cara. Perfeito. Eu falei, seu Francesco, detalhes. Exatamente. Eu falei, seu Francesco, isso aí é um negócio tão fantástico, cara, sabe? E é tão minimamente detalhado ali, sabe? Não tem como errar, não dá para errar. E ele já faz aquilo há tanto tempo e ele faz aquilo em menos de 10 minutos. Ele botou o M e o B bordado ali, lindo, maravilhoso. Cara, fantástico. É a possibilidade de levar justamente o nome dele para frente, né? Porque você, como pessoa, você pode ir até um certo ponto. Mas como uma marca, você realmente deixa uma marca, né? Um legado, né? Um legado. Né? Você está falando isso, hoje eu estava assistindo, entre uma atividade e outra, né, que está bem corrido, eu estava assistindo um vídeo, na verdade, uma postagem que foi feita pelo Thales Gomes, né? Do G4. Sei. E ele estava mostrando o que ele... a empresa que ele estava visitando, que é Artisan, alguma coisa a mais. Eu vi. E aí, o que era interessante dessa empresa? Era que faz relógio. Não, a empresa não faz relógio. Esse é que eu conto. Você compra um relógio e apresenta para eles um projeto. Fala, eu gostaria de fazer esse da ideia do projeto. E eles podem te aceitar ou não. E eles transformam o seu relógio naquele seu projeto. E é justamente esse detalhe, eu estou fazendo isso porque é justamente esse detalhe. Ele colocou lá o relógio que ele escolheu, ele apresentou o projeto, ele falou, o meu projeto, depois eles me disseram que deu prejuízo para ele, prejuízo financeiro para ele. Mas ficou o conceito, eles desenvolveram coisa diferente. Então no verso ele botou não só o nome dele, mas botou a latitude e longitude da cidade dele lá de Carangola. E reproduziu o céu de Carangola de que ele via. Então, ele apresentou o projeto. E aí, veja, é uma empresa que trabalha com relógio, mas ela não produz o relógio. Ela produz exatamente essa transformação que você está falando. A diferença para o seu pai é que ele faz todo o processo. Ele faz uma customização e entrega um produto que é único. O produto que entregar para ele vai ser diferente do meu produto. Com certeza. Que é o que eu visualizo, e aí até entrando nessa área mesmo do negócio, o que vai fazer a diferença. Porque a gente tem aí máquinas que fazem produção em série de coisas. Isso todo mundo vai fazer. Agora, aquele produto que é customizado, aquela mentoria que você faz individualmente com essa pessoa, vai ter mais ou menos um paralelo
em relação ao valor que você consegue extrair de quando você pega uma bolsa que é fabricada por uma máquina e uma bolsa que é manualmente fabricada. Uma Ferrari que você entra numa fila e ele diz se você pode ou não ter a Ferrari e o seu motor vem assinado por um engenheiro. Aquele carro é seu. Sim. Aquela marca é para você. Então, é muito legal isso. Nós somos aqui no Rio de Janeiro a Ferrari das roupas sociais. É isso. É mais ou menos essa ideia de você poder personalizar e trazer algo da sua personalidade, né? Personalizar mesmo. É isso. E é sensacional, assim. Para mim, eu quando entrei na faculdade e fui caminhando dentro da área do design, né? Eu não me formei, né? Eu saí da faculdade antes de me formar, porque eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com design gráfico. No meio, comecei a ver produto, comecei a gostar de fazer produtos. Na época, imaginava que poderia ser marceneiro ou algum design de interiores, alguma coisa do tipo. Enquanto voltava para casa, vi o meu designer de moda fazendo uma camisa, ficando até 10, 9 horas da noite ali, fazendo aquilo com gosto, com vontade, e pedindo para mim ali, me ajuda aqui, faz isso aqui, leva essa roupa aqui para esse cliente, ou atende alguém aqui. E assim, né, dentro da minha vida, dentro da minha casa, aquilo ali, a gente respirava isso, né? Respira isso diariamente. Eu sou privilegiado por poder trabalhar com meus pais e me sentir tão, assim, dentro dessa área que eu aprendi, estudei para isso, entendi que o que ele faz é justamente essa questão de você projetar, criar um projeto único para cada pessoa, você ouvir a dor dela, qual é a intenção de se vestir dela, né? Nada mais importante do que se vestir com intenção. Você entendeu? Eu não estou comprando essa camisa aqui para ir para a praia. Eu quero ir para um evento assim, onde eu vou estar com pessoas assim. Que eu quero comunicar. O que eu quero me comunicar neste evento, né? Ou no meu dia a dia. Então, vamos pensar como que é o guarda-roupa, como que você se comporta, qual é o tipo de cor, o tipo de detalhe que você quer trazer para essa roupa. E trazer personalidade, não é só aquela pessoa que vai entrar na loja, pega uma roupa branca, vestiu, tá bom e vou para casa. Sim. Não. Pensar, né? Pensar a coisa, né? Exatamente. Muito legal. Totalmente. Bom, baseado nisso tudo que a gente falou até agora aqui, vou fazer uma pergunta aqui ampla para quem quiser responder, tá? Quais as maiores dificuldades que vocês tiveram ao iniciar o negócio de vocês? Quais foram as principais barreiras assim no início? As maiores dúvidas? O que passou na cabeça de vocês quando vocês começaram o negócio de vocês lá atrás? Assim? Vamos lá, Marcelo. O que a gente chama de custo Brasil, né? Que é caríssimo. Então, você tem uma necessidade de ter primeiro um contador antes de ter uma empresa, primeiro um bom advogado antes de ter uma empresa. Existe muita burocracia para você legalizar uma empresa no Brasil e a carga tributária, que é algo que pesa no lucro de qualquer empreendedor. E eu vejo que a maioria dos empreendedores brasileiros começa como sobrevivência, por necessidade. E depois, com a bola rolando, é que ele vai aprender o que está acontecendo. Então, a gente começa. E o brasileiro tem essa capacidade de improviso. Desde pequeno de não desistir nunca. Não desistir, ser resiliente, né? E a gente aprende desde pequeno a se virar. Então, como que funciona? Eu lembro da época da minha faculdade, que tinham pessoas ali com restaurantes, com empresas há 10, 15 anos, e era a primeira vez que ela estava buscando um conhecimento sobre empreendedorismo. A gente não é ensinado a empreender, a gente não é ensinado a lidar com o dinheiro. Então, assim, primeiro começa como sobrevivência, empreender, e como a sua empresa começa a crescer, preciso entender esse jogo aqui. Então, aí que ela vai buscar um curso de gestão, uma qualificação, mas, pelo que eu vejo, a grande maioria dos brasileiros é dessa forma. É, bem isso mesmo. Meio tentativa e erro, né? Eu acho que, assim, existem alguns desafios. Não vou falar dificuldades, né? Eu vejo alguns desafios. A gente tinha um grupo de pessoas que tinha conhecimentos. A gente conseguia identificar que as pessoas da sociedade tinham a necessidade desse conhecimento.
Então, o primeiro grande desafio é assim, a partir de uma tela em branco, como eu vou pegar esse meu conhecimento e colocar acessível para outras pessoas? Acho que esse é o primeiro desafio. Porque eu gosto muito de um ditado que fala que a bacia de 10 custa 10 centavos, né? Você tem uma bacia de 10, porque na verdade não é a ideia, é a sua capacidade de realizar. O segundo desafio é você ter a endurance de saber trabalhar com críticas. E isso é uma coisa muito legal, porque os nossos sócios, a gente tem uma particularidade, né? Nós somos 4 sócios, então o Francisco, né, que é o presidente do clube, que é um oficial da Aeronáutica da Reserva. Tem eu, sou oficial da Marinha da Reserva. Tem a Érica, que é uma advogada. E tem o Marcelo, que é um oficial da Aeronáutica da Reserva. Nós nunca estivemos 4 juntos, ao mesmo tempo. Então eu conheci o Francisco, por acaso eu descobri que ele entrou na Aeronáutica junto com eu entrando na Marinha, porque a gente tem amigos em comum e descobriu isso. Mas nós nunca conseguimos estar os 4 juntos. Então esse também era um grande desafio, de você criar uma empresa que as pessoas não se conheciam no CPF e você fazia um CNPJ. E a gente deu certo, eu falo, é 1 em 1 milhão. É difícil porque a gente é muito complementar. E temos uma ótima relação entre nós. Então, esse era o segundo, um dos desafios. O outro desafio que eu visualizo, e eu estava falando da resiliência de você trabalhar com as críticas. Por quê? Todos nós temos como característica encararmos a crítica como um motor que nos ajuda a nos desenvolver. Existem pessoas que encaram críticas como coisas pessoais. E aí o ciclo gira de forma diferente. Pesado, exatamente. Né? E aí o ciclo gira de uma forma diferente. Enquanto nós, quando recebemos uma crítica, vemos naquilo que a pessoa quer colaborar e nos dispara um interesse que gera perguntas, e aí a pessoa que nos criticou sente que está sendo ouvida e contribui mais, ou seja, gira positivo, uma pessoa que encara a crítica como algo pessoal, ela vê a crítica como algo deletério. E ela responde com agressividade. E quando a resposta da outra parte também é agressiva, ela reforça a sua percepção que isso é um problema. Então, essa é um segundo desafio que para a gente foi mais ou menos simples, porque a gente tem efetivamente essa mentalidade. O outro é você transformar algo que é um conhecimento numa empresa, você sair do eu presa. Porque até então, o que a gente fazia? A gente produzia o conteúdo, a gente fazia a venda e incorporava aquilo que você estava vendendo como uma receita sua, né? Então, você acabava sendo um empregado de você mesmo. Então, hoje, a nossa opção é reinvestir praticamente tudo que a gente recebe na própria empresa. É por isso que a gente pegou e dobrou de um ano para o outro. A gente cresceu 100%, tá? E tem toda aquela parte que foi tratada por ele aqui, que é a parte do emaranhado tributário que a gente vive, da legislação, que é complicadíssima, porque cada lugar você tem... Então, a nossa sede é Brasília, e aí você vai emitir uma nota fiscal de alguma coisa de uma pessoa que consumiu em um outro estado. Tem uma tributação que é diferente por conta de ser o outro estado. A gente gasta muita energia nisso. Uma das grandes coisas que nós fizemos recentemente foi trocar por um escritório efetivamente de contabilidade, para fazer assessoria contábil para a gente. E na primeira reunião ela já trouxe um resultado espetacular para a gente. Só na primeira reunião ela falou, vocês estão desperdiçando isso aqui. Estão desperdiçando esse potencial de vocês. Então eu veria assim, uma coisa que comentou, ele uma empresa familiar, você uma empresa familiar. 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Tá? Cerca de 90%. Quando você pega a taxa de mortalidade, 20% das empresas morrem no primeiro ano. 60% delas morrem até 5 anos. Então isso já mostra a complexidade que é empreender no Brasil. Certo? Por conta de tudo isso. É claro que cada nicho tem seu conjunto de necessidades e tudo mais. E eu acho que o desafio atual nosso é a gente comunicar o valor, né?
Nós temos um NPS altíssimo, né? Aquele Net Promoter Score, ou seja, o quanto as pessoas veem o nosso material como relevante, a importância. Até hoje, 100% dos nossos alunos são de recompra. O cara comprou uma vez e ele viu o valor e ele não sai mais do clube. A gente não perde mesmo, cliente, ele vira cliente mesmo. O problema é você comunicar isso para pessoas que têm uma série de outras demandas que estão simplesmente sobrevivendo, o quanto isso pode modificar a vida delas. Então isso é uma dificuldade, não é uma dificuldade, é um desafio para a gente, que a gente está conseguindo superar com campanhas de marketing, campanhas de conscientização, muitos eventos que nós fazemos de conscientização, então educando as pessoas e mostrando para elas que elas estão perdendo às vezes oportunidades porque elas não têm o conhecimento. E esses empreendedores de empresas familiares são ótimos exemplos. Às vezes você vai fazer... Ontem eu estava conversando, e aí não tem nada a ver com familiar. Eu tive um evento da minha turma, e eu estava conversando com práticos, trabalham na praticagem. Eles estavam falando da dificuldade que eles têm. Pô, eu não consigo vir a eventos aqui, porque o navio, ele pode fazer a reserva, pode fazer a chamada para ter um prático. O navio não entra no porto sem ter um prático. Maior salário do Brasil de concurso público, né? Na verdade não é público, né? Ele não é público, isso é privado, é 100% privado. E aí o que acontece? Eles podem fazer essa chamada com até 2 horas de antecedência, né? Então isso faz com que eles nunca saibam assim, quantas manobras eu vou fazer, não sei quanto vai fazer. E aí a gente conversando, eu falei, pô, vocês já passaram, porque isso é um contrato que rege com vocês, né? Entre vocês armadores. Já pensaram na possibilidade de vocês, no contrato de vocês, preverem um bônus para quem faz a reserva com até 12 horas? Um deles falou, cara, falei, porque isso para eles é muito bom. Se o cara faz a reserva com antecedência, e para vocês traz uma previsibilidade, que permite que você se organize melhor. Logo, o rendimento de você vai melhorar. Então, esses tipos de insights, são insights de milhões, né? Mas são tipos de insights que, às vezes, uma pessoa que está numa empresa familiar, que não se profissionalizou, ela não consegue enxergar. E aí você senta para fazer uma mentoria e fala, o cara descobre, caramba... Assim, eu vejo, às vezes a minha esposa não trabalha nela, minha esposa trabalha na Marinha, é médica. Às vezes eu trago para ela insights de como abordar determinados assuntos de acordo com o perfil da pessoa que ela vai falar. E isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Certo? Então, assim, são conhecimentos que são muito importantes. Então, os desafios um dos desafios nossos é mostrar para a pessoa o quão relevante isso pode ser para ela. Sim. Tá? Até porque todo empreendedor, eu sempre falo isso, né? Antes de você pensar em administrar uma empresa, criar um produto, você tem que vender. Isso. O verdadeiro empreendedor, ele tem que saber vender o seu produto. Isso. Então, assim, a gente pode ter uma produção maravilhosa, mas se eu não souber, na hora de estar conversando com você ou com o cliente que chega no meu ateliê, mostrar para ele que eu tenho a possibilidade de oferecer algo diferenciado, vai ficar aquilo por alto e a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir me conectar com a pessoa, né? Então, a comunicação é primordial, é um dos maiores desafios para a maioria dos empreendedores no Brasil, se for pensar. Sim. Porque eu acredito que foi assim com meu pai lá atrás e foi assim comigo também, e provavelmente com seus familiares também, daquela vontade, aquele desejo de criar algo de valor. Né? Ou de ter um hobby, alguma coisa que gostava de fazer e descobriu que aquilo tem como ganhar dinheiro com aquilo. Sim. E, de repente, começa a produzir. Mas, e aí? Tem uma produção, vou vender para quem? Como que eu vou fazer isso? É a hora que tem que sair daquela zona de conforto de, né? Eu estou aqui dentro da minha confecção, dentro da minha fábrica, e eu vou ter que ir para a rua, mostrar, olha aqui, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. É um dos desafios do empreendedor também. Porque são competências muito diferentes, né? A competência de desenvolver o produto, porque a gente fica muito isso na cabeça, né? Assim, pô, o que eu preciso? Um bom produto. Não, você precisa que as pessoas se interessem pelo seu produto, certo? Então, não adianta você ter um produto maravilhoso, se você for pensar em pizza, né? Pô, a melhor pizza certamente não é da Domino's, por exemplo. Eu não estou fazendo propaganda aqui para Domino's. Não é da Domino's. Tem o seu José que faz a pizza que é maravilhosa. O que muda? A distribuição. Ele vende para o público, o outro vende no mundo inteiro. Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Isso comunicação faz do produto. É isso. Muito legal. Eu queria trazer uma pergunta aqui e já vou emendar, porque você falou do Thales. Como vocês enxergam a situação atual do Brasil em termos de negócio e expansão?
E aí o Thales é um cara que eu gosto muito, G4 Educação, que eu sigo, e ele postou um negócio muito interessante aqui na página dele, que eu printei, que tinha a ver com o que a gente ia falar hoje aqui. E você falou ainda agora. Quantidade de empresas falindo no Brasil. Pedidos de recuperação judicial em cada ano. Aí ele começa com 1.863. Não, em 2016, 1.863. 2017, 1.420. 2018, governo Temer, começa uma melhorada aqui. 1.408. 2019, 1.387. 2020, 1.189. 2021, 891. 2022, 833. Aí volta o Lula. Pula para 1.405. Em 2024, 2.273 empresas falindo no Brasil. Tá matando mais que a Covid, né? Isso é uma 7 coisa, por dia. É um dado Conta de padeiro, muito, 7 por dia. Tá matando mais curioso, empresa que a muito Covid. interessante. Muito É interessante. triste. E eu tô falando isso porque na verdade, eu comecei a seguir o Thales há pouco tempo. E uma coisa que eu achei muito legal dele, assim, é que ele tem uma empresa hoje gigantesca. Segundo ele mesmo, esse ano faturou 500 milhões. A Vai previsão faturar 500 para o ano milhões, que vem são 750 milhões. E a previsão para final de 28, 1 bi. E eu achei muito interessante porque ele é um cara que ele tem dado a cara a bater. Porque ele tem feito vídeos na internet criticando muito o governo e a maneira como o governo tem conduzido as coisas nesse processo. E há uma falha de comunicação enorme desse governo, enorme, a ponto de cada vez que o presidente abre a boca é uma lástima. É uma lástima para empreendedores, para empresários, porque isso mexe com dólar, mexe com câmbio, mexe com uma série de coisas que muitas vezes ele não tem noção do que ele está falando. E cada vez que ele abre a boca é terrível, eu fico arrepiado. Baseado nisso, como vocês enxergam a situação atual do Brasil em termos de negócio e expansão? Quem quiser falar. Eu acho que, assim, eu tenho uma visão positiva, sempre. Porque eu acredito que a gente cria a nossa realidade. Então, assim, eu tenho fé de que o mundo vai melhorar, de que essas condições vão melhorar, que existe sempre esse ciclo, né? De, às vezes, uma baixa, uma levantada e por aí vai. Nós estamos vivendo realmente um momento de grande crise de confiança, né? E a confiança no processo político em si, né? Sempre foi difícil, sempre foi complexo, mas a gente está num momento ainda mais crítico, né? E para um empreendedor, infelizmente, a gente não tem para onde correr, né? Então, por isso que eu tenho esse pensamento positivo, porque eu preciso acordar, sair, trabalhar, vender, e eu não posso me deixar levar por esse tipo de pensamento, pessimismo, né? por esse pessimismo. Assim, infelizmente, porque a verdade é que a gente gostaria de ter realmente, e isso já é uma questão cíclica, se você for ver, no passado, a gente está falando aqui sobre empreendedor, não se existe educação para se formar empresários, se formar empreendedores no Brasil, né? Então, a escola ensina a criar empregados. Não são nem trabalhadores em si, porque você vai ter um curso técnico, alguma coisa do tipo, mas você sai da escola sem ter um conhecimento financeiro, o que você vai ficar dependente de um salário. Aqueles que são mais ousados e reconhecem que não, eu quero construir algo de maior valor, eu vou ter que correr atrás, vou ter que buscar esse conhecimento que a gente não consegue de forma natural, né? Que, na verdade, o Estado poderia e deveria oferecer esse tipo de conhecimento para a gente, e infelizmente não oferece. O que dá a brecha para que esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia chegue no poder e, infelizmente, atrapalhe ainda mais, tentando valorizar o empregado, e esquece que sem empresário não existe empregado. Então,
Marcelo, o Brasil está sempre em crise. Você não reclama, porque eu sei que a margem de ótica é de 1.000.000%, tá? Não reclama. O Brasil está sempre em crise, conforme ele falou, né? Independente de legenda. Por isso que o nosso povo é tão criativo, que ele tem essa capacidade de se reinventar, porque o Brasil está sempre um caos. É um território hostil para você empreender. A gente não pode deixar, como nosso amigo falou, isso afetar a gente, senão a gente não sai de casa. Exato. Então, é uma guerra mesmo. Então, eu vejo que é depender de Deus, pedir para Deus abençoar, e a gente olhar para dentro, para a nossa empresa, o que eu posso fazer para atrair mais clientes, para promover o nome da minha empresa. São muitas estratégias que a gente tem que buscar. Haja estratégia para que isso não afete. Agora, também é um país que tem muita ineficiência. Então, gera oportunidade, acho que do brasileiro, que é como eu já falei várias vezes, é muito criativo, de criar até negócios que ainda não existem e explodir de uma hora para outra, uma inovação. Sim. Esses dias eu estava vendo acho que foi até um podcast em algum lugar, uma entrevista de alguém falando sobre isso. Que a gente aqui tem dificuldade de olhar para o mercado exterior e olhar certos produtos, vamos dizer assim, quem está começando a fazer, vamos dizer que está começando a fazer camisa agora. Tem uma loja de roupa, um alfaiate na Inglaterra que está fazendo um negócio inovador dentro dessa área. Então, existe um caminho que você já pode seguir. Olha, não existe isso daqui no Brasil, Sim. Não existe isso aqui no Rio. Sim. Pô, vamos tentar colocar esse processo aqui para dentro. Pronto, você já traz uma inovação que existe frente, lá fora e que você pode trazer aqui para dentro. Até essa empresa vir para cá e já existe uma empresa que já se consolidou aqui, que já pegou uma marca e que também pode estar... Aí entra a questão de política de novo, de que poderia estar competindo com o produto externo. Né? A verdade é, a alfaiataria mesmo, por um lado, se você for ver, pesquisando no passado, na década de 30, 40, 50, não existia lojas de departamento. Não existia essas... você ia lá e comprava o fast shop. Não existia. Então já começa aí. A própria alfaiataria, ela passou por uma crise e hoje você tem um filtro que você consegue identificar, principalmente aqui no Rio, a quantidade desses profissionais que ainda existem no mercado, o que significa que existe ainda um público muito grande e amplo buscando esse tipo de produto. É uma tendência, um funil acontecendo aí. Na década de 60 chegou a Mesbla, né? Chegou essas marcas mais antigas, que tem a Mapping também. Pernambucanas. Exatamente. Eles chegaram e essas marcas, esses profissionais artesãos, eles foram perdendo espaço, porque, óbvio, você ia chegar numa loja que tem todos os tamanhos, todas as medidas, as pessoas nas mídias, né, na época, só TV aberta, você iria ver todo mundo com uma roupa mais larga, justamente para fugir dessa coisa mais alinhada que a alfaiataria trazia, né? Então, você pode usar qualquer roupa agora, pode ser larga, não tem problema. Você tem aqui uma roupa pronta. E agora voltou até a moda oversize, né? Que é uma coisa mais largona, né, e tal. Tudo é cíclico nesse Uma vantagem que eu vejo que a gente tem hoje, que os empreendedores do passado não tinham, é justamente as ferramentas que ele vai poder falar melhor do digital. Então, hoje você tem acesso. Por exemplo, os meus pais já não tiveram. A gente tem todo o mundo na nossa mão. Então, você pode comunicar através de um canal de YouTube para o mundo inteiro. Então, isso para o empreendedor são ferramentas onde você consegue... Democratiza a estratégia de venda. Ele vai poder falar melhor sobre isso. O que eu vejo, né? O Brasil ele tem um PIB de 2,2 trilhões de dólares, né? Então, a gente está falando aí de bastante dinheiro que está na mesa, né? E assim, as necessidades das pessoas não mudaram. Elas continuam a necessidade. Eu acho que cabe a gente, como empreendedores, se conectar com essas necessidades e buscar caminhos para atender essas necessidades, porque é assim que as empresas vão viver. Você estava falando ali, eu nasci em 1989, né? Em 1989 eu estava me formando na Marinha. E assim, embora nós sejamos o Meditec, eu brinco sempre que a gente é o Meditec, e aí quando você fala, startup e tudo mais, normalmente jovens, né, e tudo mais. Todo mundo de cabelo, tirando a minha sócia, que é a Érica, né? Todo mundo cabelo branco e tudo mais. Mas isso traz pra gente um diferencial. Em 1989, 90, 91,
é uma realidade que vocês não vivenciaram pela idade. O Bianchi vivenciou que a gente tem mais ou menos a mesma data de nascimento ali, né? A mesma duração na vida. Mesma duração na vida. Mas de 98. O que acontece? Eu peguei uma época em que supermercado... Por que eu vou falar isso? Vou fazer aqui um recorte. Porque as pessoas falam, não, porque a coisa está muito difícil, está muito difícil. Porque elas estão pegando o recorte da realidade que eles vivenciaram. Uhum. A realidade que a gente vivenciou é que eu ia com a minha mãe uma vez por semana para conseguir comprar carne no supermercado, em que a gente ia cedo para a porta do supermercado. Meus pais não eram pessoas prósperas, né? Para a porta do supermercado, para quando abrisse, você correr para conseguir chegar lá na frente para conseguir comprar a carne que você queria por um preço melhor. Em que você olhava onde vinha a pessoa. Tinha um cara que era o remarcador de preços. Então era uma maquininha redonda que ele vinha botando as etiquetas. E aí você via por onde o cara estava vindo, você entrava no corredor pelo lado contrário, porque ele não tinha marcado aquilo ainda. E você pegava. O preço mudava 3 vezes por dia. Se você fosse de manhã, de tarde, de noite, os preços eram diferentes. Então as pessoas, quando recebiam o salário, corriam para o supermercado para abastecer a casa. Eram compras gigantescas para você passar o mês inteiro. Aí começou a vir, aqui no Brasil, uma das razões de você botar o preço na gôndola foi por isso. Porque era muito mais trabalhoso você remarcar o produto. O cara pegava, botava só na gôndola. Ele começou a fazer isso. Eu lembro que o meu salário, de um mês para o outro, às vezes variava em 80%. 90%. Eu não ficava mais rico por conta disso. O meu poder de compra diminuía. Mas em volume de dinheiro, eu brinco até com a minha filha, seu pai já foi milionário aqui, ó. Eu ganhava milhões. Não comprava absolutamente nada com aquilo, mas ganhava milhões. Eu já fui milionário um dia. Então, assim, quando a gente olha em perspectiva, a gente vê assim, as coisas são desafiadoras hoje? São. Mas elas já foram muito piores. Com né? certeza. Então, eu vejo o Brasil como uma grande barata, né? Uma grande barata, é aquela que vai sobreviver ao Holocausto, né? Ela sobrevive ao Holocausto nuclear. Aconteceu um desastre nuclear. Vai sobreviver. O Brasil vai sobreviver. Porque ele não vai destruir, porque tem um grupo político que se sustenta da existência desse Estado. Então, a inexistência de um Estado que consiga minimamente andar é prejudicial ao interesse dessas pessoas. Então, assim, embora eu veja com muito cuidado a situação política, eu acho que as empresas têm que desenvolver estratégias para que independam de quem é o governo de plantão. Que você tenha estratégias que sejam sustentáveis. E aí vem o poder de você ter um bom caixa. Do seu fluxo de caixa ser um fluxo de caixa que você não dependa, por exemplo, de buscar um financiamento fora. Porque você se financiar 15% ao ano é muito complicado para uma empresa. Então, se você tem o poder no seu caixa, que se você consegue tocar as suas operações sem depender de financiamentos externos, você está blindado em relação a isso. As pessoas vão continuar tendo as necessidades. E aí, o brasileiro ele tem uma grande vantagem. O brasileiro é extremamente criativo. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos e o que eu via lá? Eles não entendem o que é o conceito da escassez. Eles não conseguem entender isso. E nós vivemos dentro do conceito da escassez. Então a gente tem muito mais criatividade do que eles. A gente tem muito mais criatividade do que eles. Não é que nós somos melhores. Se vocês olharem, por exemplo, uma curiosidade, eu estava mostrando isso para minha esposa um dia. Quando você vê essas séries americanas que relatam vidas de hospital, vejam o valor que tem o militar americano médico quando ele vai. Ele é contratado a peso de ouro nesses hospitais. Por quê? Porque em combate você não tem a mesma disponibilidade de recursos do que você está no seu hospital no dia a dia. Então o cara tem que se virar com o que tem. Então esse cara cria soluções que as pessoas não estão enxergando. Ele não consegue criar. Então, assim... Ele esteve num ambiente de crise muito maior do que a maioria dos outros Exatamente. Entendeu? Então, assim, o brasileiro vivencia isso no dia a dia. Um profissional de saúde, nosso profissional de saúde é um profissional de saúde muito bom. Os nossos profissionais são muito bons exatamente porque eles foram criados na escassez.
Então eu vejo como um grande desafio, sim, um desafio, mas não é nada de você arrancar os cabelos e definitivamente esta não é a razão daquilo que eu falei de empresas, de 20% das empresas morrem em 1 ano e 60% não sobrevivem a 5 anos. Decididamente, existe um papel econômico nisso? Existe. Mas a razão maior não é isso, é a não profissionalização. É a falta de buscar o conhecimento. E hoje você falou uma coisa muito interessante. O conhecimento está disperso na sociedade. Antes você queria fazer uma pesquisa, quando eu estava estudando, queria fazer uma pesquisa, você tinha que ser amigo do bibliotecário, da bibliotecária. E aí você chegava, estou querendo fazer uma pesquisa sobre isso, você tinha que ir até a biblioteca fisicamente, conversava com ela, ela dizia, pega o livro tal. Se tivesse disponível. Se tivesse disponível. O livro lá e aí ainda. Você levava e tinha que passar horas lendo. Agora, Tá na palma da mão. está na palma da sua mão. Então você democratizou o acesso a isso. Só que não pode ser um acesso democrático que gera preguiça nas pessoas. Por quê? Mais uma vez, uma bacia de 10 custa 10 centavos. Você precisa ter a capacidade de realizar. Então você tem que transformar aquele conhecimento em algo concreto e proveitoso para o seu negócio. E aí é que você consegue diferenciar um do outro. O Napoleão Hill, sabe, o autor Napoleão Hill, tem uma fala naquele livro, o Pense e Enriqueça, que ele fala sobre o pensamento criativo, da imaginação criativa e da imaginação sintética, que é que você pega informações de diversos campos e consegue juntar para criar de forma única. Para criar um conceito novo. Né? Tudo se copia, nada se cria, tudo se copia. É mais ou menos isso. Dentro do empreendedorismo, se a gente não tiver essa resiliência dentro desse ambiente de guerra, de crise, que é o Brasil, eu acho que é por isso até que o empreendedor brasileiro acaba se tornando como um médico militar nos Estados Unidos. A gente está aqui vivendo realmente num ambiente de crise. De guerra. Forjado na guerra. Exatamente. E que muda muito rápido. Muito. E esse é o ponto. Às vezes você vê pessoas que elas fracassam no seu empreendimento porque elas ficam apegadas às ideias. Elas ficam presas a determinados conceitos. Não. Você tem que estar o tempo todo em condição de mudar. E aí, a melhora é incremental. Antigamente, quando você queria produzir alguma coisa, eu precisava de todo o dinheiro para fazer a produção e depois fazer a venda. Hoje, você começa a produzir, por exemplo, o app que a gente lançou. Nós pegamos uma versão beta dele e fizemos o quê? Bota aberto. Divulga para o pessoal. E aí, essas pessoas sem pagar nada, gratuito. Aí a pessoa vai e entra e fala, a única coisa que eu quero ser é o feedback. Aí o cara me dá um feedback porque ele vai ser o utilizador daquilo que eu criei. Ele fala, poxa, isso aqui podia ser assim. E a gente vai fazendo todos esses ajustes. Vai melhorando. No final, o que acontece? Você tem um produto muito melhor porque você ouviu as pessoas e estava disposto a fazer mudanças. Entendeu? Então, essa capacidade de você se transformar muito rápido faz toda a diferença no mundo atual. No mundo que anda numa velocidade astronômica. No mundo que você tem inteligência artificial e pessoas estão assustadas porque a inteligência artificial vai roubar a pessoa, não vai roubar o emprego de ninguém. Agora, uma pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial vai roubar o emprego de uma pessoa que não sabe utilizar. Isso é um fato. Eu uso direto, todo dia eu uso, o tempo todo, a inteligência artificial. Ela não produz meu conteúdo, ela me ajuda a realizar tarefas para liberar meu tempo para usar minha criatividade em outras coisas. Ganha tempo. E eu ganho tempo, entendeu? Ainda tem a questão por conta disso, a gente democratizou o conhecimento ainda mais, né? Sim. Porque a internet você podia acessar um site onde tinha aquele conteúdo lá. Hoje você tem um profissional capacitado que você só faz a pergunta, ele já vai te dar uma ideia que é a junção do conhecimento que ele buscou na internet toda para poder criar um produto ainda melhor e ainda produzir, talvez melhorar e otimizar aquela sua ideia muito mais rápido do que você tinha antes, né? Meus pais ainda são pessoas mais velhas, não têm o costume de usar inteligência artificial e eu dou graças a Deus de eu poder estar lá justamente tendo esse tipo de pensamento, né? Porque com isso a gente otimiza os processos industriais. E se complementam também, né? Sim. E acaba que você consegue oferecer para o seu cliente, para o meu cliente, um produto que é ainda melhor, com a precisão ainda mais milimétrica e ainda com a qualidade e uma agilidade que antes era impossível você conseguir produzir
com a mesma agilidade. É isso. Então, assim, são desafios que, na verdade, só para um empreendedor que já vive dentro dessa guerra, acho que é ainda mais entusiasmante, assim, Sim. a possibilidade do que vai ser criado de novo, o que eu mesmo, o que as nossas empresas vão poder construir de novo daqui a pouco tempo, né? Se você vê em 2019, acho que foi em 2019 que o ChatGPT começou 19, foi a versão beta dele. A versão beta. Bom, nós estamos em 2025 e olha a quantidade de outras inteligências que estão aí. Muito rápido, né? E que podem construir também, uma focada mais em pensamento, outra focada mais em conhecimento, a outra em imagem, e você poder construir algo que antes era muito mais difícil uma pessoa ter acesso a um conhecimento contábil. Sim, né? Você pode chegar para ele e fazer uma consultoria de contabilidade que, às vezes, é um insight que você vai precisar ter para poder reduzir o custo de imposto, que talvez esteja pagando a mais. São desafios realmente, mas em compensação do passado, realmente, assim, a gente ainda está num ambiente ainda muito melhor e mais próspero, né? Possivelmente vai ser mais próspero. A gente só tem que saber como direcionar bem a questão da política para poder que favoreça ainda mais e possa criar mais empregos. Só uma coisa interessante. Quando a gente fala da tecnologia, você vê que algumas pessoas têm aversão à tecnologia, né? E aí, um dado concreto. Eu fui da época que eu pegava filmes na Blockbuster. Opa! Certo? Opa! Eu pegava na Blockbuster. E você pegava... E você pegava a fita, não era CD, mas você já pegou CD. Eu peguei a fita. Rebobinar! Que se você não rebobinar, você pagava uma multa. Tinha uma multa, você tinha que entregar rebobinada, né? Verdade. Porque rebobinar desgastava muito o cabeçote do seu videocassete. Aí você tinha que rebobinar e entregar para ele. Se você não rebobinar as coisas... as pessoas tiravam fotografia, não é isso? O que aconteceu com a Blockbuster? Ela existe hoje em dia? Não. O que aconteceu com a fotografia física? A Kodak. Ela desapareceu. Mas veja, as pessoas continuam assistindo o filme, não conseguiram? Sim. As pessoas continuam tirando foto, não continuam? A necessidade é a mesma. Então, veja, as necessidades não mudaram. O que mudou foi a forma de atender a necessidade. E você não você não está ligado na tecnologia faz com que você de um dia por outro desapareça. Então, usar a tecnologia de forma inteligente é fundamental para que você consiga se olhar existindo daqui a algum tempo. Sim. Uma coisa que você falou que é muito legal assim de ver também tem alguns amigos que foram embora para os Estados Unidos, né, mudaram para os Estados Unidos e uma coisa que é legal que acontece lá é que entra governo, sai governo, certas coisas são as mesmas, não mudam. Lá você tem republicanos e democratas. Aqui você tem 30 e tantos partidos, cada um com uma mentalidade diferente. Lá você tem 2, mas certas coisas não mudam. Isso. Entra governo, sai governo, continua a mesma coisa. E essa questão de empresário, empreendedor, o imposto é o mesmo, a coisa é a mesma, né? E aqui no Brasil você tem, a cada 4 anos, uma mudança muito brusca de muita coisa, né? E você não te dá uma base assim segura para você navegar ali, né? Isso é uma coisa muito... A gente não tem um projeto de país. Exatamente. O americano ele tem um projeto de país. Exatamente. Então ele tem... a analogia que eu faço é assim, sabe a coluna? Nossa coluna vertebral? Uhum. É a base. Eles concordam com a coluna vertebral. Eles concordam. A forma pela qual a coluna vai se desenvolver, aí vai um pouco mais para cá, mas eles têm um grande acordo no meio. Dorsal. A espinha dorsal é a mesma para o todo. Nós não temos um projeto de país. Então o que acontece? Vem tudo para um lado, aí entra o outro, quer fazer o quê? Desfaz tudo que o outro fez para fazer de uma forma diferente. E isso faz com que... Imagina que isso aqui fosse um navio. Enquanto o navio está lá e faz pequenas oscilações, o nosso muda 180 graus. Aí você navega por 4 anos numa direção, aí entra outro falando, a direção é outra. Aí você volta para o ponto inicial. Então, com a falta de um projeto... Isso é como eu encaro. Veja bem que eu não comprei a ação da verdade. Né? Verdade. Mas eu vejo que a falta de um grande projeto de país, o que nós queremos ser, faz com que nós sejamos sempre o país do futuro. Exatamente. Mas de um futuro que não chega nunca. E isso eu escuto há 54 anos. Sabe quando que nasceu essa ideia de Brasil, país do futuro? A primeira vez que eu fui pesquisar recentemente, até
Engraçado você falar isso. Mas eu fui pesquisar. Uma das primeiras reportagens, um dos primeiros slogans que aparece em algum jornal falando Brasil, país do futuro, é de 1940. Ei. Nós estamos desde 1940 sendo o país do futuro. É isso. Em que momento esse futuro realmente chegou? São só 85 anos. Se não dependesse de legenda, Mas, ó, né? Hoje não. baseado nisso aí que vocês estão falando, eu queria saber de vocês assim, quais são os maiores concorrentes de vocês, assim, os desafios em relação aos concorrentes. Eu sei, por exemplo, que a Di Francesco é uma alfaiataria aqui no Rio de Janeiro. E quando a gente fala em alfaiataria no Rio de Janeiro, quando a gente fala de moda, de elegância, não dá nem para comparar com São Paulo. São Paulo é a meca da coisa, onde tudo acontece realmente. Só em São Paulo eu devo conhecer uns 40 consultores de imagem. Tem um grupo aqui da ASP, que é a Associação de Profissionais de Imagem e Estilo. Só nesse grupo aqui deve ter umas 40, 50 pessoas. Todo dia uma enxurralhada de informação aqui. Eu sei, por exemplo, que vocês têm a Ótica Visão Máxima já há muitos anos, mas também tem uma concorrência grande. São muitas óticas e muitas que acabaram entrando na mídia, tem muita grana para investir, né, em comerciais, trazendo gente famosa. Eu sei que o teu mercado também tem pessoas, empresas oferecendo cursos em diversas áreas, como vocês também. Como é que vocês encaram isso? Como é que vocês veem esses desafios com relação aos concorrentes? Vocês monitoram esses concorrentes? Como é que... E no teu caso, por exemplo, tem um outro detalhe ainda importante também, que a gente está numa cidade praiana, onde as pessoas... Né, pega alguns lugares mundo afora que as pessoas vão à praia, até para a praia elas vão super elegantes. Com uma camisa de linho, um short bonito, um negócio... Aqui não, ela bota uma havaiana no pé, um short qualquer, vai pelado, vai sem camisa. É completamente diferente. Como é que vocês veem essa questão dos concorrentes de vocês assim? Que vocês pensam sobre isso? É óbvio que ter concorrente é muito bom, né? Faz com que a gente não fique estagnado, não fique, né, na mesma posição. Com certeza. Tenha que estar sempre buscando, criando, reinventando, né? Principalmente quando são concorrentes grandes, né, que têm um apelo assim, né, financeiro gigantesco, né? Como é que vocês veem essa questão? Eu acredito que, como você disse, a concorrência ela gera mais competitividade. Eu acredito no progresso sempre. Então, essa concorrência ela me faz ainda mais sair da minha zona de conforto. A gente estava falando antes sobre uma característica sobre a comunicação. Eu acho que quando você cria uma marca de valor, você entende que o valor em si não está só no seu produto, mas é o que a sua marca quer dar para aquela pessoa. Entregar, né? O que ela quer entregar para aquela pessoa. Então, hoje, dentro da Di Francesco, eu acredito que a gente ofereça e entregue para o nosso cliente, o nosso valor é confiança e autoridade. Óbvio, você vai ter que ter o seu conhecimento, você vai ter que apresentar o que você tem dentro da sua essência. Mas o que eu posso oferecer nesse quesito é uma roupa que vai transparecer essa característica que você já se valoriza em si e você está se apresentando daquela forma. Você falou da questão da roupa, né? E a gente está aqui, o desafio do Rio de Janeiro, como que um alfaiate vive no Rio de Janeiro, né? Existe um conceito da alfaiataria napolitana, que é um estilo mais da região de Nápoles, ali, daquela parte... Camisa florida. Exatamente. Os italianos, né, vamos dizer assim, Mônaco, essa pegada elegante. Tem um De Niro lá no filme do Poderoso Chefão, que ele usa aquele paletó de linho com a camisa de gola aberta, assim, abertona. São características que são tendências. Então, em algum momento hoje, a gente vai vender uma roupa mais clássica. Uma hora vai ter algum cliente que vai querer uma coisa mais informal. Eu estou ali para vender confiança. Eu não estou ali para vender só roupa. Então, se alguém chegar querendo uma camisa de malha, eu vou poder... Alguma coisa eu quero oferecer, porque eu quero trazer essa confiança para o cliente. E a minha concorrência nesse quesito é mais a concorrência
com as objeções. As objeções de cada cliente. Existem concorrentes que, assim, no mercado da alfaiataria, principalmente no Rio de Janeiro, a gente conta nos dedos os alfaiates. É verdade. Então, assim, já se torna um grande diferencial que nos destaca em comparação às outras marcas de roupa, justamente por a gente fazer algo sob encomenda em comparação ao fast fashion, né? Isso já traz um diferencial que é muito legal. Acho que o tempo que vocês têm de mercado também, né? Um grande Sim. diferencial. É consolidado, Sim, né? Bem consolidado. Ninguém Já fica faz tantos isso, anos assim, né? Sem ter qualidade. Ele já faz isso há 30 anos. Então, assim, a clientela que a gente alcançou nesse tempo todo foi muito boca a boca no estilo do que você fez. Sim. A gente está entrando, podemos fechar essa parceria com você justamente porque só agora que nós começamos a valorizar a questão do social, das redes sociais, da comunicação na internet. Porque a gente, a princípio, tanto meu pai também já estava consolidado de que não, pô, o marketing é boca a boca. Sim. Sim. A gente lá no nosso... Eu implementei um sistema ERP para coordenar lá, para organizar a produção e toda a parte administrativa da empresa. A gente hoje já consegue eu tenho lá mensurado uns 5 mil clientes cadastrados. E-mail, telefone, de toda essa galera. É bastante gente. Mas se eu entro no meu Instagram, tem 3 mil agora. Sim. Entendeu? Se for ver, há 6 meses atrás tinha 1.000. Só nesse tempo que eu comecei agora, a gente já deu uma alavancada, cresceu né? mais de 100%. Né? O meu objetivo era, pelo menos, conseguir a mesma quantidade de seguidores no Instagram da quantidade que a gente tem de clientes cadastrados. Só agora que a gente está conseguindo isso. Já é um desafio que outros concorrentes no mercado, até no Rio de Janeiro, alguns outros já conseguiram alcançar mais quantidade de visualizações e de seguidores na internet. Né? Já se torna uma questão de competitividade do meu mercado. Existem alfaiates em São Paulo que às vezes se apresentam até mais para o meu público-alvo aqui no Rio de Janeiro do que o próprio alfaiate daqui do Rio. Você tem alguns alfaiates renomados em São Paulo que já tem a marca também há muitos anos e que às vezes o cliente que é carioca, mas é um empresário que precisa andar bem vestido, tem o costume de ir a São Paulo uma vez ou outra. Então já se torna um concorrente para mim. Né? Como é que eu vou fazer com que esse cliente não saia daqui do Rio para fazer a roupa com um Camargo, com o Vasconcelos, que são os alfaiates que têm bastante visibilidade lá em São Paulo. Paglio. E todos eles. John Sperandino. Então, já se torna uma questão onde também me tira da minha zona de conforto, o que também me traz esse não pensamento de, meu Deus, o que vai acontecer? Não, eu tenho que me reinventar, porque eu vou ter que acordar e vou ter que vender. Isso aí. Então, o que eu posso fazer para poder trazer esse cliente que talvez esteja indo para outro cliente? Isso é maravilhoso. Para mim, eu acho ótimo. Bom, eu vou falar uma coisa aqui, que ela é meio contraintuitiva, né? A gente passou um tempo, no início da empresa, olhando para a concorrência e tudo mais. Mas aí a gente tomou uma decisão. E até com os cursos que a gente fez no G4, a gente falou, não vamos olhar mais para a concorrência. Vamos pegar o nosso cliente e vamos botar no meio do nosso processo. E vamos fazer o nosso. E vamos fazer o nosso. Vamos fazer o nosso. Da melhor forma possível para atender a necessidade desse cliente. E isso tem dado muito certo. Isso tem dado muito certo. Há um tempo atrás, quando a gente estava fazendo a venda do nosso MBA, às vezes a gente pega para fazer, os sócios mesmo pegam para fazer... tem que fazer um atendimento, um ticket um pouco mais alto. Eu falei, não, eu faço. E uma pessoa veio conversar comigo assim e falou, não, porque eu vi um preço menor, tem preço, eu consigo um preço menor em outros lugares. Eu falei, consegue, eu posso te dar até uma relação deles. Eu não estou disputando preço com ninguém. Então, se a sua preocupação é exclusivamente o preço, eu posso te dar uma lista de lugares para você ir. Se ela está muito preocupada com o preço, não está muito preocupada com o valor. Agora, o que eu estou te oferecendo é uma experiência diferente. Certo? O que eu posso te garantir é que nenhum vai fazer as coisas que a gente faz aqui. Em nenhum lugar você vai ter uma plataforma dedicada a você, 24/7. Em nenhum lugar você vai ter uma agenda estruturada em que você vai conversar comigo, com meus sócios, com os professores que estão aqui, que são pessoas que a gente só coloca aqui para ser mentor quem faz aquilo que está ensinando. Então você não vai pegar uma pessoa genérica para te dar uma aula.
Vai vir uma pessoa aqui que vai te dar uma aula, que vai fazer uma mentoria com você, que vai tirar as tuas dúvidas e vai encaixar no teu negócio. E vai te dar uma prática que se conecta com a tua necessidade. Isso nenhum outro vai fazer. Então, assim, se você estiver buscando só por preço, realmente, assim, eu não tenho isso para te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é uma coisa que tem um valor muito maior. E é isso que a pessoa fechou, é o nosso aluno lá. E é interessante que uma das alunas, quando a gente foi fazer a primeira aula, ela falou, depoimento dela, tá gravado. Só em ter me matriculado no curso de vocês, eu estava negociando o meu salário. O meu salário quase dobrou. Só porque eu mostrei que estava matriculado no curso de vocês. É isso que a gente oferece. Então a gente parou de olhar para a concorrência. Né? O pessoal do G4 ele tem uma forma, eu não vou falar aqui porque é um palavrão, né? Não sei o que a concorrência. Deixa a concorrência para lá. Olha para o teu cliente. E é verdade. Quando você bota o cliente no centro do processo e você desenvolve tudo para atender a necessidade daquele cliente, em algumas oportunidades você tem que demitir o cliente. Já aconteceu. Uma pessoa que estava querendo algo que não se conectava com o que a gente queria. Já aconteceu de uma pessoa que comprou um curso com a gente e ele não fez o curso. Ele comprou o curso, EAD, estava lá disponível, ele não fez. E quando estava no final, ele procurou a gente, não, porque eu não fiz e tudo mais, queria saber, pode estender? Eu falei, pode, quanto tempo você quer que estenda? Falei, vamos fazer o seguinte, se você não conseguir fazer o curso, você me avisa que eu te devolvo o dinheiro. Por quê? Porque o que eu quero promover para essas pessoas é uma transformação. A métrica que eu utilizo é a transformação que eu proporciono às pessoas. Então, por exemplo, na segunda-feira agora, eu estava em reunião com um dos meus sócios, e a gente falou, vamos aumentar a nossa mentoria, que é atualmente de 2 horas, vamos aumentar por 2h30. Por quê? Porque a gente está vendo que o pessoal nem sempre assiste todo o conteúdo que está lá na plataforma. Ele falou, não, mas a gente está internalizando. Eu falei, não. O nosso compromisso, a nossa métrica é a transformação. Se a pessoa não assistir todo o conteúdo, ela não vai aproveitar na hora da prática o suficiente. E eu não vou promover nela a transformação. Então eu prefiro aumentar o meu custo e fazer com que essa transformação aconteça e ele aproveite ao máximo, porque aí eu estou cumprindo aquilo que nós nos propusemos. Certo? A gente pode até mudar isso. Mas assim, o que a gente quer é essa transformação. A gente pode até mudar um dia, mas para fazer essa transformação a gente tem que fazer isso aqui. Então a gente pegou os nossos clientes e colocou no centro. E aí, sinceramente, não faz diferença a concorrência. Porque você apresenta uma coisa única, tal qual faz o alfaiate. Perfeito. Entendeu? Eu acredito que a questão da concorrência é a importância de ter um diferencial, né? E esse diferencial é você, mais uma vez, olhar para dentro do seu trabalho. É muito comum com a gente escutar, por exemplo, coisas. Olha, eu uso óculos há 30, 40 anos e eu nunca escutei isso. Isso é um valor agregado. Sim. Então, aquele cliente que compra com você por causa do preço, ele vai te trocar pelo mesmo motivo. Isso, exatamente. Então, qual é o valor agregado do seu trabalho? Eu entendo que ótica é moda, estilo, mas também é saúde. A gente está lidando com uma área de saúde, com visão. Sim. Então, assim, a concorrência ela vai existir, de certa forma, ela vai te puxar, né, a sair da sua zona de conforto, né? Da sua zona de conforto, mas assim, a gente acredita em olhar para o nosso trabalho, oferecer algo diferencial, tá? E a gente acredita muito também na questão da marca. O que me faz comprar um terno seu é o seu nome, o seu produto, sua marca que está ali registrada. Então, a gente acredita no fortalecimento do brand da marca. Isso. Para se destacar no mercado. Muito legal. Isso é uma coisa que ele falou interessante. Sabe quando é que a gente começou a mudar essa visão? Quando eu assisti um cara falando, um médico, falou, o que o médico vende? A maioria das pessoas responde o quê? Saúde, não é isso? Não, ele vende confiança. Ele vende confiança que você vai até ele e ele vai te dizer que você tem que fazer algumas coisas e você vai seguir, você vai ficar curado. Ele não te vende saúde. Ele te vende só a confiança. A confiança naquilo que ele vai te dizer. Ele falou, realmente, o que a gente tem que vender é isso, é a confiança. É a confiança que a pessoa vai entrar, vai pagar um ticket, às vezes, de 10, 12, 15 mil reais num produto nosso, mas ele vai ter aquela transformação. E aí essa pessoa passa a não olhar mais para os outros. Toda vez que ele fala, não, vou com vocês. A pessoa tem uma dúvida, eu lembro que uma vez, e a história da transformação, a nossa transformação não é só para quem a gente vende. Eu estava saindo de uma aula, eu estava dando uma aula, uma mentoria presencial, dentro da Marinha. E aí, no intervalo da aula, entrou uma mensagem no meu WhatsApp. Uma pessoa meio apavorada, uma menina meio apavorada.
Poxa, Dilson, eu não sou cliente de você. Ela fez questão de falar, eu não sou cliente de você, eu peguei o seu contato, mas, pô, eu quero saber se você pode me ajudar. E posso falar com você? Eu liguei para ela. Falei, por que eu posso te ajudar? Não, que eu vou entrar numa reunião assim assado, é uma negociação internacional que eu estou fazendo, e, poxa, eu não sei como é que eu devo proceder, então eu estou muito nervosa em relação a isso. Eu peguei, abri a plataforma, peguei conteúdos que interessavam diretamente para ela, do país que ela ia falar, olha só, minha sugestão para você, lê isso que está aqui, fiz uma tradução para ela rápida, eu faria isso. Depois ela fez um depoimento gigantesco, falou, cara, o que você fez, você me ajudou, e eu nem sou teu cliente. Tá com a gente até hoje. Já virou. Agora já virou. Até hoje. Muito legal. Você acha que essa pessoa, quando olha uma propaganda, pô, é FGV, que tem nome, o que ela prefere? Aquele cara lá resolveu o meu problema, pô. Esse cara resolveu o meu problema. E ele não tinha obrigação nenhuma. Eu nunca tinha deixado um centavo na coisa. O cara não me conhece. Eu só abordei ele com um problema e o cara teve boa vontade. É a transformação que a gente quer fazer. E a transformação, assim, é claro, ganhar dinheiro é muito bom, mas o ganhar dinheiro pra gente é uma consequência da gente promover essa transferência de conhecimento para promover uma transformação para as pessoas. Quando você faz isso, cara, assim, é difícil concorrer. Trabalhar com excelência, é né? isso. Já tive muitos clientes que a pessoa, por favor, me ajuda, porque eu já fui em N lugares, eu já gastei um dinheirão e eu não enxergo. E às vezes você vai ver, é um detalhe. Então é nessa ineficiência que é a nossa oportunidade de demonstrar o nosso trabalho. Assim, empreender, empreender é cuidar do outro. É você oferecer aquilo que você ama pro próximo. Isso. Então, quando você faz algo com amor, o dinheiro vem em consequência. Não é o objetivo, não, eu vou virar empreendedor porque eu quero ficar rico. Sim. Não, porque se a gente, por muitos momentos, não vai estar rico. E você vai tomar decisões que serão contra isso, inclusive. Sim. Nós já recusamos propostas de pessoas que não estavam alinhadas. Você lembra quando a gente foi fazer a parceria, que a gente conversou pra caramba? E eu depois falei pra você, pô, a gente vai fazer essa parceria. Eu não conhecia o Marcelo. Tá? A gente vai fazer a parceria porque a gente tem um alinhamento de objetivos. E daí você construiu as relações. Certo? Então, a gente já tirou da empresa pessoas que estavam querendo estar próximo da gente, porque a gente olhava assim, os valores dessa pessoa não batem com os valores da empresa. Mas vai trazer muitos recursos. Não interessa. Não interessa. Vai puxar para uma região que não nos atende. Não nos atende. É porque o empreendedor está sempre pensando na expansão da sua empresa. Isso. Então, muitas das vezes você vai falar, agora eu ganhei dinheiro. Aí você já está pensando, não, mas eu vou investir numa nova loja, vou investir numa nova estratégia. Então, aquele dinheiro já foi alocado para outra finalidade. Então, assim, para o empreendedor ganhar dinheiro é o trabalho. É o trabalho. Eu vou empreender que eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar muito dinheiro. Iludido. A minha esposa me perguntou uma vez, isso é interessante falar, minha esposa, quando a gente começou na empresa e tudo mais, e eu tenho realmente um ritmo de trabalho muito grande. Hoje eu estava trabalhando 4 horas da manhã, eu saí de casa às 6. 4 horas da manhã eu já estava trabalhando, preparando material e tudo mais. E aí ela me perguntou, quantas horas você trabalha por dia? Eu parei assim e falei, enquanto eu estou acordado, e de vez em quando dormindo também. Sonhando com... É verdade. A cabeça de... Às vezes a gente vai tirar férias. Às vezes vai tirar férias. E eu tenho uma característica, a característica é minha. E ela é boa e ruim. Eu tenho uma visão muito nexialista. Então, eu consigo encontrar sentido em coisas que aparentemente estão desconexas, e eu conecto com aquilo que eu faço. Né? Eu consigo, e para mim, de uma clareza muito grande. É a imaginação sintética. É isso. Sintetizar. Que eu consigo pegar uma imagem que está vendo aqui, eu conecto aquilo ali com uma ideia e desenvolvo um conteúdo. Eu faço isso. Se você olhar todos os dias, há praticamente 2 anos, eu publico todos os dias nas minhas redes sociais e na rede da empresa. Todos os dias. Não houve um único dia. Eu estava doente e estava fazendo esse tipo de material. Tá? Faço isso com frequência. Isso é muito bom porque você começa a trazer as pessoas para uma realidade que elas não enxergavam. Caramba, realmente, isso aqui se conecta. É muito legal. E vários depoimentos. Caramba, você conseguiu extrair um nexo de uma coisa que eu nunca tinha pensado. Isso é muito legal. Por outro, acaba sendo uma maldição, porque você não descansa nunca. Perfeito. Tudo que você está olhando, a tua cabeça está como um radar, buscando isso o tempo todo. Então, eu vou sair de férias com a minha esposa. No início, a gente foi fazer uma vez um cruzeiro.
Aí eu fui, comprei um pacote lá para internet e tudo mais. Eu falei, eu vou. Aí na outra vez que a gente foi fazer, a minha esposa falou: já sei, já comprei o pacote, já relaxei. Eu sei que você vai continuar pensando no trabalho, vai estar presente aqui tudo mais, mas vai ter alguma coisa. E realmente, tô junto com ela, tudo. Aí faz um vídeo aqui. Aí estamos na academia, viajamos. Estamos na academia. Aí ela tá fazendo exercício. Eu falei, vamos fazer um conteúdo aqui rapidinho? Malhando, vamos. Aí fizemos um conteúdo, ficou super divertido, super engraçado. E a gente vai criando coisas assim. Então, você trabalha... A pessoa que vai empreender... eu vou empreender para trabalhar menos, amigo. Tem uma má notícia. Não vai dar certo. Você vai dormir... Na verdade, você vai entrar num restaurante, vai olhar a quantidade de públicos das pessoas que estão ali e vai falar, pô, esse daqui tá faturando X. Como é que deve ser a administração desse negócio? É isso. Como é que eles estão se comunicando? Cabeça de empreendedor. A cabeça do empreendedor. Eu queria que vocês comentassem assim rapidamente, que o tempo urge. Qual a maior vantagem de ser empreendedor no Brasil? De cara, eu já posso dizer assim, nós temos quase 215 milhões de habitantes. Então, a gente tem uma gama aí gigantesca de possíveis clientes. Mas eu queria ouvir de vocês, além disso também, obviamente, rapidamente cada um assim, qual a principal vantagem assim de se empreender no Brasil? Começa com você. Eu vejo assim, uma grande quantidade de necessidade. Talvez não tenha tanta coisa positiva. Você jogou pra ele, não sei. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo, cara. Sabe por quê? Porque assim, o brasileiro, ele tem um conjunto gigantesco de necessidades e você tem um oceano azul de oportunidades. A concorrência que você teria aqui é muito menor do que você fazia em outros lugares, em que essas necessidades já estão sendo atendidas. Eu vejo outros mercados que você tem uma quantidade enorme de empresas que estão atendendo e estão concorrendo entre si. Aqui no Brasil, não. Aqui você vai falar de determinada área, tem 2 ou 3 que estão falando sobre isso. Então, assim, é um mar de oportunidades. 2 ou 3 são competentes, porque tem muita gente falando. É isso. Entendeu? Então, assim, eu vejo aqui um oceano azul de oportunidades. Agora, requer que você esteja muito bem preparado, bem estruturado, tenha cuidado com tudo aquilo que você falou. A regulamentação no Brasil é dificílima e tudo mais, mas tem muitas vantagens de você empreender aqui no Brasil. Tem muitas. Diferente de um país que já é desenvolvido, como o próprio Estados Unidos, foi o que ele disse, né? Você já vai ter muita gente fazendo aquilo. Então, para você entrar no mercado desse... a barreira de entrada é muito grande. É muito grande. Agora, no Brasil, você tem 200 milhões, pelo menos, de um povo que é consumista. Sim. O brasileiro é consumista e ele não gosta de porcaria. O brasileiro gosta de produto com qualidade, coisa boa, e ele está disposto a pagar caro por esse produto. Agora, vai entregar? Eu vejo que é um povo, como eu te falei, eu lido com moda. Então, é um acessório de moda que compõe a vestimenta. É isso. É um acessório. Então, assim, isso, quando a gente está lidando com moda, muda toda hora. Então, o quadrado está em alta. Pô, eu quero um óculos quadrado. Aí vai vir aquela onda. Isso. Vai passar um tempo, agora é o redondo. Eu quero estar na moda, eu vou comprar um óculos redondo. Então, isso é muito cíclico. E o brasileiro é consumidor, né? É muito consumista. Com certeza. Para mim, assim, eu acho que a vantagem é de você poder fazer o que você gosta. Acho que e você poder oferecer a sua essência, os seus valores que você aprendeu dentro do seu negócio e poder oferecer e poder ter essas histórias, né, com pessoas que a gente às vezes não é nem pelo valor, não é nem pelo preço, mas pelo valor que a gente consegue entregar e a satisfação de poder trazer esse um pouco da minha essência para a pessoa, entregar um pouco da minha alma, vamos dizer assim, né? Porque há um tempo atrás, até com a inteligência artificial, eu tentei fazer uma ideia de rebrand, assim, né? Eu já tinha feito o brand da Di Francesco, mas eu perguntei assim, não, vamos tentar criar um slogan legal aqui. E o ChatGPT me deu assim, alfaiataria com alma. Eu falei, caramba, realmente o que a gente está fazendo aqui é com alma. Eu entrego um pouco dessa essência, dessa alma para cada cliente, né? E acho que isso, assim, isso é que é gostoso demais. Você, quando você empreende e consegue sentir esse desejo das pessoas em reconhecer a sua marca, de comprar o seu produto, de estar ali, de criar uma relação, né?
você cria uma fidelidade, um ciclo, uma cultura de pessoas ao seu redor, assim como você, Marcelo, que atraiu a gente, me atraiu o Edilson, atraiu também ele. A gente meio que conecta essa energia e isso, assim, dentro do empreendedorismo, a gente conecta essas pessoas. A gente conversa com cada uma, você cria novas conexões, você conhece novas histórias e pode oferecer um pouco daquilo que você acredita para a pessoa e perceber que existe o antes da Di Francesco e o depois da Di Francesco, Sim, né? depois, Existe o antes da ótica máxima, visão máxima e o depois da visão máxima. Existe o antes do Clube dos Negociadores e o depois. Assim, é bom, é gostoso demais. É um processo diário, né? O empreendedor, cada dia ele está diferente, está aprendendo, está evoluindo. Muito legal. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. Pô, passa rápido demais, né? Nossa, rapidinho. Tá mais calmo? Tranquilo. Tranquilo? Mandou bem, né, dona Rita? Mandou bem, né? Eu queria que vocês, para fechar aqui agora, que vocês... sou sempre eu que faço o comercial de vocês, né? Sim. Eu queria que vocês hoje falassem um pouquinho, rapidamente, assim, do negócio de vocês. Eu sei que você tem novidade para contar. Sim, sim. Eu queria que você falasse, depois você. Bom, é interessante porque a gente foi conduzindo o papo aqui, né? E a gente não sabe. O podcast do Bianchi é interessante porque ele não manda pra gente a pauta. Então é surpresa mesmo, que ele falou, vamos espremer. E tá tudo certo. Eu acho que explora a naturalidade. E a gente conduziu a conversa e a gente teve um momento que a gente falou aqui sobre competidores, né? E eu falei daqui de botar o cliente no centro, né? Justamente porque a gente bota o cliente no centro, então a gente passou aí um ano fazendo pesquisas de mercado, ouvimos com muita atenção todos os nossos clientes, feedback dos nossos clientes, e a gente decidiu fazer uma mudança radical no clube. O que era bom vai ficar ainda melhor, né? Então, a gente faz aniversário agora 1º de agosto, aniversário também do Felipe, e o que a gente decidiu? Fazer uma mudança no nosso programa de assinatura. Antigamente a pessoa assinava a nossa plataforma para ter acesso ali a um número enorme de facilidades, mas ele escolhia um determinado curso, ele comprava aquele curso e ele podia acessar a plataforma toda e aquele curso ali. O que a gente viu? Que as pessoas elas estavam precisando de mais completude. Então, às vezes, a pessoa adquiria um produto, por exemplo, um produto voltado para o desenvolvimento da inteligência emocional. É importantíssimo, mas não esgota para ele chegar aos resultados que ele gostaria. E, às vezes, as pessoas chegavam e falavam, pô, mas comprar um outro vai ficar mais caro e tudo mais, então ele acabava ficando naquilo. Em cima disso, o que nós resolvemos criar? Vamos mudar o plano de assinatura. Então, agora, a partir do dia 1º de agosto, as pessoas que forem assinantes da nossa plataforma vão ter acesso a todo o nosso conteúdo EAD. Tudo. Então, são 3 cursos. Os cursos são certificados pela ARP, que é uma entidade de qualidade europeia, atestando a qualidade do curso. Então, todos eles. São centenas de horas de aula. A gente colocou também, dentro desse ambiente, o nosso livro, Jogada de Mestre, tá lá, a gente tem um repositório lá de táticas e a gente está colocando inclusive as táticas que vão fazer parte do próximo livro. Então, a plataforma é mais completa do que o livro hoje em dia. A pessoa tem acesso lá ao Clube do Livro, que tem encontros mensais para falar sobre livros que são interessantes. Tá? Eu vou até fazer, o de setembro vai ser comigo, sobre a parte de liderança. Ele tem também acesso ao nosso novo app, né, que ele pode aprender sobre forma de microlearning. E ele tem acesso ao Elegibilidade Brasil, que é um programa de benefícios que oferece uma série de vantagens em mais de 12 mil estabelecimentos pelo país. Então a gente tomou essa decisão, é uma mudança radical que a gente está fazendo, porque a gente está botando o cliente no centro. Certo? Rentável para a gente é menos rentável, mas para a gente importa a transformação. E vamos botar o cliente no centro e vamos fazer essa mudança. E essa mudança... E se der certo, acaba voltando em forma de... Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, mas o principal pra gente é que isso daí a gente está agregando uma coisa que a gente só tinha em produtos prêmios. Que produtos prêmios eram esses? Ou, por exemplo, o MBA, tem 1 ano de duração, que são as oficinas práticas. Então, dentro desse programa, mensalmente vai ter uma oficina prática que o cara assiste a aula e assiste o EAD e vem para fazer uma mentoria exclusiva com a gente, que ele vai praticar aquilo que ele aprendeu e depois receber o resultado da mentoria individual. Então, assim, é um produto, ficou
maravilhoso, tá muito legal. Vai vigir a partir do dia 1º de agosto. A gente também tomou a decisão, quem era assinante vai receber o upgrade sem pagar absolutamente nada. E a partir de agora, ele entra hoje. Eu conversei com o Bia quando ele me convidou para o podcast, falei, vai ser perfeito, porque a gente está lançando o produto hoje. Tá? O timing foi perfeito, a gente está lançando o produto hoje. Nada é coincidência. Pois é, nada é coincidência. E ele pode ser adquirido a partir de hoje. Eu vou mandar para você botar depois na descrição lá o link para a pessoa adquirir. Os 100 primeiros que adquirirem vão adquirirem com o valor que eles pagavam anteriormente pela assinatura. Muito legal. Tá? Então, muito legal. E isso vai vigir durante o mês de agosto, mas a promoção vai ser para os 100 primeiros. Aí, a partir de 1º de setembro, a gente pratica com o novo preço e tudo mais, mas o conteúdo é muito superior. Então, essa é a grande novidade que a gente está trazendo aí. Muito legal. E o Bianchi continua com desconto igual? O Bianchi tem sempre desconto. Então, galera, aí, pode continuar só usando o meu cupom, Bianchi20, 20% de desconto. Cleiton. Meu amigo, vamos lá. O que a gente acredita, né? O nosso slogan é tudo depende de como enxergamos a vida. Então, é pela ótica que a gente enxerga a vida que faz o seu dia ser bom ou ruim. Ótica não é tudo igual. Tá? Então, assim, para você estar na mão de profissionais, uma expertise de mais de 50 anos de mercado, para você escutar coisas que nunca te disseram em outras óticas, procure uma de nossas lojas, né, da Visão Máxima. Eu vim aqui do podcast do Bianchi. Você tem um cupom de 35%, que é uma parceria agressiva, que é que a gente quer que realmente faça a diferença, tá? E a gente também está lançando agora a customização do seu óculos. Já falei aqui várias vezes. Você já falou várias vezes sobre isso. Isso te permite que o Edilson ele possa ter um óculos com o nome dele. Isso é um diferencial do mercado. Ou com uma marca, né? A marca própria. Clube de negociadores. Você quer fazer um evento do Clube de Negociadores para 100 pessoas. Você tem a possibilidade de fazer hoje um óculos customizado com o Clube dos Negociadores para os seus 100 convidados. Então, essa é uma estratégia que a gente está chegando aí no mercado e, mais uma vez, agrega valor. Porque emociona. Imagina você ter um óculos com a haste escrito de Francesco. Então, é algo que emociona a pessoa. A gente está seguindo essa estratégia aí. Muito legal. E nesse óculos personalizado, você tem 25% de desconto. O meu cupom também, Bianchi20. Bianchi25, né? Não, Bianchi 35%. Isso. Mas nesse personalizado, você tem 25% de desconto. Perfeito. Felipe. Legal. Então, na de Francesco, Marcelo já nosso embaixador há alguns meses aí, chegando a 1 ano daqui a pouco. E é um orgulho muito grande ter você como parceiro nosso. Até porque é o nosso primeiro embaixador, é o primeiro, a primeira pessoa que está aqui tentando não só passar algo que a alfaiataria sempre ofereceu, mas popularizando, democratizando esse serviço, o que é muito bom, o que é muito diferente, né, no mercado hoje em dia. E a de Francesco, a gente já faz isso há 30 anos, né? Meu pai começou em 86, e hoje eu posso estar com ele lá já tem uns 10 anos, e o nosso diferencial é vestir sua confiança. Então, se você busca uma roupa social sob medida, para que você se apresente com mais confiança, para que você demonstre a autoridade e a expertise que você tem dentro do seu negócio, sendo você advogado, sendo você empreendedor, sendo você uma pessoa que precisa, em algum momento, se apresentar com mais formalidade, você procurando a de Francesco, vindo pelo podcast do Marcelo Bianchi, você tem 20% de desconto numa roupa 100% sob medida. Nós trabalhamos 100% sob medida. Temos algumas coisas à pronta entrega lá também, mas o nosso diferencial é fazer realmente sob medida. Não existe tamanho padrão. Você vai chegar, vai ser ouvido, a gente vai entender o que você busca, qual é o evento que você quer ir, ou se é para um dia a dia, para você trabalhar, ou simplesmente porque você gosta do estilo e quer representar melhor a sua personalidade. Sendo lá, nós vamos fazer uma roupa 100% para você. Esse é o diferencial da alfaiataria. Obrigado. Muito legal, muito legal. Pessoal, eu queria trazer uma novidade aqui para vocês também, porque já vinha alguns meses
negociando um novo parceiro aqui para o Bianchi Podcast. E eu estou muito feliz de anunciar hoje aqui uma parceria muito legal de uma marca que eu sigo há muito tempo no Instagram e que aceitou o meu convite para se tornar parceiro do Bianchi Podcast, que é a Em-Moda Mais. É uma plataforma online certificada pelo MEC. Os cursos são maravilhosos, é a maior plataforma online de moda do Brasil. E você lá vai ter, olha, eles funcionam desde 2004 profissionalizando o mercado da moda. Mais de 25 mil alunos, certificação do MEC, mais parceria com a PUC. E eu estou muito feliz. A história da Em-Moda nasce com um propósito claro, capacitar profissionais em todo o Brasil para desenvolver o mercado da moda, sendo pioneiros no ensino 100% online. É também uma história familiar e hoje eu recebi o contrato deles de parceria e eu estou muito feliz com essa parceria porque eu admiro a online, a Em-Moda já há bastante tempo, que eu sigo no Instagram, e quando eu fiz a proposta, nós ficamos negociando algumas semanas. Olha aí. E, Olha aí. e a coisa hoje, antes de eu vir para o podcast, eu recebi um WhatsApp da Larissa, quero mandar um grande abraço aqui para a Larissa, que foi muito atenciosa comigo, foi muito carinhosa comigo. Inclusive, quando eu pleiteei desconto maior para poder, o pessoal que assiste o Bianchi Podcast, ela acatou, ela aceitou. Então, logo, logo, eu vou trazer mais novidades para vocês aqui, para todo mundo que quiser se capacitar, se profissionalizar nessa profissão que cresceu muito no Brasil. No mundo inteiro, mas no Brasil também vem crescendo muito, que é a consultoria de imagem. Porque a tendência das coisas serem cada vez mais pessoalizadas, cada vez mais personalizadas, de acordo com o cliente. E quando a gente fala de consultoria de imagem, você precisa entender a pessoa, o corpo da pessoa, o formato do rosto, que entra a questão do visagismo. Tem uma série de coisas para que a pessoa realmente ela possa aprender. É um processo que eu digo que é um processo ensinável. Você aprende a se vestir melhor e aí você, se vestindo melhor, ganhando mais autoridade, mais confiança, você aprendendo a negociar contratos, como você vai negociar em reuniões, você tendo aqui um parceiro querido também, que é a ótica, a Di Francesco, que é a alfaiataria. Você, quando junta esse tipo de coisa, não tem como dar ruim, gente. Não tem como dar errado esse tipo de coisa. Então, pessoal da Em-Moda, obrigado demais pela confiança, pela parceria. Em breve eu vou trazer mais novidades aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Obrigado demais. Lembrando que esse papo aqui vai estar disponível semana que vem lá no canal do Bianchi Podcast no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos. Valeu demais. Valeu, até pessoal. a próxima. Abraço.